Olá, torcedor Red Devils, seja bem-vindo a mais um Devils Cast. Meu nome é Arthur Cartalhã e hoje estamos aqui para falar sobre os últimos jogos do Manchester United. Aí, todo mundo feliz, todos com um sorriso de ponta a ponta no rosto, porque classificamos para a Champions League, classificamos em terceiro. E hoje comigo, vamos lá, vou apresentar mais uma vez aqui o Marcos Gerê. Olá, Marcos, tudo bom? Opa, tudo bom? Prazer aqui, Arthur, Anderson, para falar mais uma vez sobre o Manchester United e ainda mais num dia feliz, um dia de classificação, um dia de vitória, depois de resultados ruins. Estamos aí para falar bem do Manchester United. Também está comigo, como sempre, Anderson. Tudo bom, Anderson? Feliz com a vitória de hoje? Olá, Arthur. Olá, Marcos. Muito feliz com a vitória de hoje. Na penúltima rodada, o United conseguiu entrar no G4 e hoje confirmou a terceira colocação. Só um lance que não me deixou tão feliz, o gol do Lingard. Sei que tem algumas pessoas que gostam dele, mas quando ele faz gol é uma tristeza para mim. Mas no restante foi muito bom. E agora é lutar pelo título da Europa League. Exatamente, acho que todo mundo se surpreendeu com o que aconteceu hoje, mas depois a gente vai falar. E antes de entrar no assunto propriamente dito, temos um recado aí do nosso parceiro da Foot Fanatics. Foot Fanatics, você encontra a maior variedade em produtos oficiais do Manchester United na Foot Fanatics. Tem uniformes, bonés, jaquetas, bolsas, uniformes de treino e muito mais. Foot Fanatics, a loja oficial dos fanáticos por futebol. Bom, vamos lá. Começando aí, nosso último podcast aí, no nosso último Devils Cast, foi justamente antes do jogo contra o Aston Villa. Naquela época o United estava buscando aí sua quarta vitória pela Premier League. No dia 9, o United enfrentou o Aston Villa, foi até Birmingham, jogou, fomos lá, vencemos por 3-0, gol de pênalti de Bruno Fernandes, gol de Mason Greenwood, mais uma vez um moleque da base fazendo gol, e o gol de Paul Pogba com assistência do Bruno Fernandes. Vocês têm alguma coisa para falar sobre esse jogo? Brevemente, o United que mais uma vez dominou 100% do jogo, posse de bola, finalizações e tudo mais. O que você achou desse jogo, Gerê? Olha, foi um jogo bem interessante, para mim uma grande atuação do Mason Greenwood novamente. Ele se destacou bastante nesse jogo. Foi um jogo interessante porque eu gostei do Pogba voltar a marcar e era uma coisa que estava faltando. Ele estava dando um pouco de azar nas finalizações e também de domínio sobre um adversário que é bem fraco, né? Então é importante vencer e vencer com autoridade como vencemos. Anderson, compartilho da opinião do Gerê. Tem alguma outra coisa a acrescentar? Compartilho. E o que eu tenho a acrescentar é que assim, foi um resultado que me surpreendeu, não pela vitória, né? Mas a maneira como o United jogou, porque o Brighton vinha de uma partida contra o Arsenal, se eu não estiver enganado, e aí tinha feito um bom resultado e vinha apresentando um bom futebol, né? Então assim, o United resolveu muito rápido a partida, não na questão do placar, mas eu falo no jogo, né? De dominar a partida, e isso foi uma coisa que me surpreendeu. E no mais eu concordo com o Gerê. O Greenwood foi um destaque muito bom, né? Ele que cresceu muito nessa reta final. E foi um resultado que, no final das contas, me surpreendeu a quantidade de gols que o United fez, né? Eu pensava que ia ganhar, sei lá, 1-0, 2-0, 2-1, mas foi um 3-0 que poderia ter sido até um pouco maior. Exatamente, acho que um outro destaque que eu queria colocar, mais uma vez a dupla aí, Bruno Fernandes e Paul Pogba, interagindo, né? O Pogba teve uma grande atuação nesse jogo, assim como o Bruno Fernandes. Então aí o português e o francês estão jogando muito bem juntos. Outra coisa é que o United realmente se mostrou como uma equipe realmente superior, né? Porque nas temporadas passadas a gente via uma vitória esporádica por 3-0, mas não era aquela vitória que convencia, assim, que você falava que o United era realmente um time muito melhor que o seu adversário, pelo menos naquela fase do campeonato. Bom, 4 dias depois, o United recebeu o Southampton no Old Trafford, começou o jogo aí bem mal até, eu achei, particularmente, tomou o gol aos 12 minutos, porém, aos 20 empatou com o Marcus Rashford e aos 23 fez o gol com o Anthony Martial, mais uma vez
O Anthony Martial participou dos 2 gols, deu assistência para o Rashford, fez o outro gol. O Bruno Fernandes deu assistência para o Martial. E o United conseguiu mostrar um poder de reação muito grande. Com esse resultado, o United estava se consolidando no G4. Entretanto, tomou um gol aí do Obafemi aos 96. Gerê, o que você acha que faltou para ganhar esse jogo? Você acha que foi azar ou você acha que nos últimos minutos o United deixou o Southampton jogar mais do que deveria? Foi uma atuação abaixo do time? Olha, esse jogo foi um pouco decepcionante, não só por tomar o gol no final. O jogo começou com já tomando o gol logo, mas como você falou, a questão da reação rápida do United foi muito animadora. Só que após isso, o United já teve mais dificuldade e foi um jogo assim que ficou muito parelho, muito laicar toda hora em questão de posse de bola. Ninguém dominou muito, foi mais equilibrado. E nesse jogo foi diferente dos 4 anteriores que o United goleou. Nesse, o Southampton trouxe uma dificuldade a mais para o United. Então não conseguimos criar tantas chances como nos outros jogos e também sofremos um pouco mais do que nos outros jogos. E só que mesmo assim o time ainda estava ganhando. Isso é que é animador, né? O time estava ganhando, só que acontece aquele infortúnio do gol nos acréscimos, no último minuto, o United com um jogador a menos em campo por causa do Brandon Williams. Então, assim, foi um jogo decepcionante, não só pelo resultado, mas por não ter conseguido dominar o adversário. Anderson, sua opinião, mais uma vez você concorda com o Gerê? Você achou alguma outra coisa? O que você viu desse confronto contra o Southampton? Eu concordo com o Gerê nessa questão do United ter uma resposta muito rápida, né? A equipe sofreu o gol aos 12 minutos e 11 minutos depois já havia virado a partida. Mas o que eu trago de destaque é que já dava para perceber que o United estava sofrendo com um pouco de desgaste, né? A quantidade de jogos, muitos jogos em pouco tempo. Nos minutos finais, eu acho que a partir dos 60, 70 minutos, eu não recordo, o United já começou a jogar mais recuado, né? Abdicar de atacar. E aí era uma coisa que era visível, que não era por falta de vontade, mas questão física, né? Os jogadores estavam cansados até pelo ritmo que o United apresentava nas outras partidas. E um destaque negativo que ficou foi o último lance. O United sofreu o gol e o Southampton estava, nos minutos finais, cobrou alguns escanteios e nenhum estava indo na pequena área. Ou vinha no primeiro pau e a zaga do United cortava, ou então a bola ia para o meio e a equipe do Southampton não aproveitava. Quando o Obafemi entrou, eu pensei, não vai ser esse cara que vai fazer o gol, né? E aí foi justamente ele, no último minuto, foi lá e aproveitou uma bobeira da zaga do United e acabou marcando. Foi uma partida que foi muito complicada de assistir o final, mas pelo menos o United garantiu um ponto que foi importante no final das contas. Acho que o United por pouco não pagou ali pela sua desatenção excessiva e pela maratona de jogos, né? O Southampton dominou aí o último quarto aí do jogo, criou muitas chances, conseguiu fazer o gol e eu acho que por pouco poderia ter sido pior, né? Mesmo que talvez não tenha uma grande chance que você fala que eles perderam, né? Mas eles tiveram 61% da posse de bola na segunda etapa. É uma coisa que a gente não espera do Manchester United, principalmente no Old Trafford. Por mais que fale, não tem torcida, mas o gramado, o estilo de jogo do Solskjaer é adaptado ao gramado do Old Trafford, né? O estilo de jogo toca de passe, com aquele tapete maravilhoso que temos no nosso estádio. Logo depois, no dia 16, o United enfrentou o Crystal Palace, ganhou por 2-0, gols de Marcus Rashford, teve um gol anulado aí do Jordan Ayew. Logo depois, o Rashford deu uma assistência para o Martial. Mais uma vez, os dois jovens fazendo gols. Dessa vez, o United dominou o jogo por completo, dominou a primeira etapa, dominou a segunda etapa, finalizou mais, criou grandes oportunidades. Gerê, o que você achou desse jogo contra a equipe de Londres?
Olha, esse, eu, sinceramente, talvez por conta desse cansaço, porque o jogo contra o Southampton foi na segunda, e já na quinta-feira tinha esse confronto contra o Crystal Palace. E foi um jogo muito difícil, apesar do domínio e apesar das chances de gol criadas, o United ainda teve dificuldades a mais do que eu pensava que ia ter para vencer o Crystal Palace, que já não brigava por mais nada. Então eu pensei que seria um jogo um pouco mais tranquilo, não foi. Até ali sair o primeiro gol do Rashford nos acréscimos do primeiro tempo, o United ainda estava sofrendo bastante. Depois começou a jogar um pouco melhor, no segundo tempo veio mais o desgaste em si, e até teve esse gol do Jordan Ayew, que foi anulado, e que bom que saiu o segundo gol do Martial logo em seguida, porque seria um momento crucial se saísse um empate ali do Crystal Palace, porque eles gostam de jogar fechadinho, então se toma um empate ali, seria desastroso para o United, mas que bom que saiu esse gol do Martial e conseguimos essa vitória, né? Exatamente. Anderson, você compartilha mais uma vez da opinião do Gerê? Tem alguma coisa a ressaltar, alguma coisa a acrescentar, alguma coisa que você discorda? Não, tenho que compartilhar. O Gerê é um mestre das palavras. Mas eu concordo, principalmente na questão do United ter sofrido um pouco, né? O Crystal Palace oferecia perigo, principalmente com o Zaha, que é muito rápido. A equipe criou algumas boas oportunidades que, se tivesse convertido em gol, teria dado muita dor de cabeça para o United, né? Ainda eles chegaram a marcar o gol impedido e, graças ao VAR, foi anulado, né? De fato, estava impedido. Mas, assim, foi outra partida que já deu para perceber que a questão física estava atrapalhando, né? Porque o United vinha repetindo as escalações, mudou, assim, pouca coisa, né? De uma partida para outra. Era mais quando ou tinha algum jogador lesionado, ou então o jogo da Copa da Inglaterra. E aí a gente viu que o United já não estava apresentando aquele futebol tão encantador, né? Venceu por 2-0, mas já começava a apresentar um pouco de dificuldade de manter o ritmo forte, né? Principalmente pela quantidade de jogos. Isso aí acabou atrapalhando muito a equipe nas últimas partidas. Mas o Rashford e o Martial foram lá e conseguiram garantir essas vitórias, né? Foram dois jogadores que, principalmente o Martial, voltou dessa pausa aí muito bem. Foram essenciais para que o United pudesse conquistar essa classificação para a Champions League. Exatamente. Acho que um destaque que eu queria dar é o sistema defensivo do United nesse jogo. O Manchester United conseguiu ter uma defesa bem sólida, todos ali na zaga atuaram bem, pelo menos ao meu ver, né? Evitaram grandes perigos, mas quando escapava, nosso arqueiro David De Gea conseguiu fazer 5 defesas nesse jogo, foi muito bem. Entretanto, no jogo domingo, o United foi até o Wembley enfrentar o Chelsea na semifinal da FA Cup e acabamos perdendo por 3-1. Uma derrota pesada, um time que praticamente irreconhecível, diversas falhas bizonhas do time, um time que parecia que não era o Manchester United que a gente estava acostumado a ver, parecia o Manchester United de alguns anos atrás. O gol do Giroud saiu no finalzíssimo do primeiro tempo. Na virada do segundo tempo, o Mason Mount fez o segundo. Os gols aí com falha do De Gea, o Harry Maguire ainda fez o terceiro contra. Mesmo Bruno Fernandes diminuindo ali, faltando pouquíssimo para acabar a segunda etapa, não foi o suficiente. O United perdeu, né, eliminado da FA Cup, não foi para a final. Infelizmente, poderia pegar o Arsenal, mas não pegou. Gerê, o que você acha que o United errou nesse jogo? Quais foram os principais erros da equipe nessa partida? Olha, para mim, esse jogo nós já começamos a perder ele durante a semana. Porque, como eu falei, nós jogamos na segunda-feira contra o Southampton, jogamos quinta-feira contra o Crystal Palace e tinha esse jogo decisivo no domingo. O Chelsea só jogou na terça-feira. Ele teve 2 dias a mais de descanso e um jogo a menos na semana. Então, acho que nós começamos a perder esse jogo aí. O segundo momento em que nós começamos a perder
Acho que não foi um erro do Solskjaer, mas foi um mérito do Lampard em conseguir espelhar o time do United, fazer um esquema espelhado em que ele conseguiu travar a criação do time. Nós não conseguimos chegar com a bola à frente. Então isso foi um problema. O Bruno estava isolado, o Rashford estava isolado. Então a gente não conseguiu chegar com a bola na frente para criar chances de gol. E quando tivemos a substituição que entrou o Martial, nós começamos a melhorar um pouquinho naquele final ali de primeiro tempo. Começamos a dominar, criou uma chance ou outra. E aí tem um outro ponto que o Lampard também ganhou do Solskjaer. Foi na reclamação de arbitragem. Porque o Lampard ficou enchendo o saco dessa questão do VAR ter anulado o gol do Crystal Palace e outras coisas. Exatamente um lance que o VAR não analisou, um pênalti que devia ser marcado em cima do Martial. O Zouma, se eu não me engano, foi quem chutou o pé dele e logo em seguida sai o gol do Giroud. Então, quando você toma aquele gol ali, quando você começa a melhorar e toma aquele gol no final do primeiro tempo, quando você sai 0-0 do primeiro tempo e vai para o intervalo, você vai mais tranquilo. Mas se acabou de tomar um gol e aí volta para o segundo tempo, o time estava realmente perdido. E tem também a questão do cansaço. O cansaço pegou. Nesses segundos tempos dessas partidas, foi onde o United mais sentiu. Então, a gente não teve reação. Até aconteceu o gol do Bruno Fernandes, mas foi muito pouco. Foi um lance esporádico de ataque do United que deu certo. É isso aí. Anderson, o que você achou aí do jogo? Primeiro que eu acho que o Solskjaer ele não errou na escalação. Ele manteve a ideia de botar uma equipe um pouco mista, né? Mudou ali a formação, mas eu acho que ele fez certo em poupar alguns jogadores. Foram 3 dias de diferença da partida contra o Southampton para o Crystal Palace, e aí mais 3 dias até a partida contra o Chelsea. E assim, se pra gente que faz cobertura dos jogos fica uma coisa assim um pouco cansativa, tem muitos jogos em pouco tempo, imagina para os jogadores, né, que tem que viajar, tem que treinar, tem que jogar, então fica bem complicado. O Lampard montou uma equipe muito bem, não que o Solskjaer tenha montado errado, mas o esquema de jogo do Lampard funcionou melhor, até porque o United não tinha tantas peças. O Chelsea tinha, mas assim, se for comparar o banco do Chelsea ainda é melhor do que o do United. Mas é como o Gerê falou, o United ficou preso, né, no sistema ali defensivo do Chelsea. E eu acho que até os 27 minutos o United não tinha conseguido criar nada. Até os 30, se não me engano, que foi na falta que o Bruno Fernandes cobrou. Então, assim, dava para perceber que o esquema do Chelsea estava muito bem definido, né, estava funcionando muito bem. E aí são coisas do futebol, né? A equipe jogou melhor, encontrou, não vou dizer que encontrou o gol, mas teve uma boa jogada ali no lance do Giroud. No segundo tempo, o lance do De Gea, acho que foi o balde de água fria sobre os jogadores do United. E depois teve o gol contra, né? Então, assim, dos 3 gols foram 2 dados pelo United, mas que não tiram mérito do Chelsea. E, assim, se fosse para escolher essa eliminação e conseguir a classificação na Champions, eu ia ficar pelo que aconteceu, né? Mas seria muito bom ter disputado um título. Porém, a prioridade da temporada era se classificar para a Champions, né? Era voltar para a Champions para não ficar mais um ano fora, porque aí teria alguma série de problemas. Mas, para mim, foi um resultado natural, né? O United também não estava assim tão disposto a lutar tanto e com até uma certa razão para não ter mais desgaste. Então eu acho que foi um resultado justo. Claro que é sempre ruim perder, mas se for olhar um resultado dentre as outras possibilidades que tinha, é um resultado que foi normal. Bom, acho que concordo com a opinião dos amigos. Acho que um erro aí do Solskjaer foi ter mudado do nada a escalação do time. Tava fazendo uma ótima sequência, ganhando jogos a rodo no 4-2-3-1
e entrou aí com um esquema com 3 zagueiros, Daniel James na frente. Não sei, acho que isso pode ter dificultado um pouco a maneira da equipe jogar. Mudou muito, sabe? Muito jogo acostumado a jogar 4-2-3-1, daí do nada joga num 3-4-1-2. Acho que isso pode ter dificultado, talvez. E ainda teve a contusão do Bailly para ajudar, né? Foi bem complexo. Acho que foi um dia que não era para ser nosso, cara. Graças a Deus a gente conseguiu classificar aí para a Champions League e na Premier League, mas já a gente fala disso. Bom, o United recebeu na quarta-feira, dia 22, o West Ham no Old Trafford. Começou dominando o jogo, criando chances e tudo mais. Porém, no apagar das luzes do primeiro tempo, Declan Rice chuta uma bola ali numa falta, uma jogada. A bola explode nas mãos de Paul Pogba dentro da área. O juiz marca o pênalti. Eu achei um pênalti bem dado. Acho que os amigos concordam. Os braços do Pogba não fazem sentido estarem ali. E o Antônio vai e faz o gol. Com isso, vai para o intervalo. 1-0 para o West Ham. Mesmo com o United dominando aí na primeira etapa, foram 7 finalizações para o United. Criou uma grande oportunidade. Trocou mais de 322 passes. Merecia vencer. Merecia ter feito um gol, tá em vantagem no placar. Daí voltou do intervalo. Fez o gol com o Mason Greenwood. Mais um gol do nosso querido jovem da base, né? Nosso moleque de Carrington. Ficou por isso. Teve uma polêmica aí do VAR. Dá ou não dá cartão vermelho para o Bruno Fernandes? Acabou não dando, ficou só no amarelo. Nisso acabou o jogo. O United agora precisaria entrar na última rodada precisando vencer para se classificar, né? Não entrou classificado. O que você achou desse jogo, Gerê? Olha, o jogo em si, eu achei que foi um jogo bem complicado. Mais uma vez a gente tem que falar do físico, porque ele pegou bastante e o West Ham é um time bem físico. O Michael Antônio é um jogador de muita explosão, então ele trouxe dificuldades para a nossa defesa. Tem um meio-campo bem encorpado também com o Declan Rice, o Noble, o Soucek. Então é difícil encarar um adversário desse tendo uma sequência muito grande de jogos e uma exigência, né, de intensidade que a Premier League traz. Então o United sofreu. Eu achei lamentável o Pogba reagir daquela maneira. Eu ainda não consegui entender por que ele fez aquilo. Que diabos que ele pensou em colocar a mão daquele jeito dentro da área? Sabe, é inconcebível. Eu não sei o que falar de direito. Eu queria entender a cabeça dele. Queria que ele explicasse o que ele pensou. Porque não dá para entender aquilo. Nunca vi jogador nenhum fazer aquilo. E ele fez, acabou tomando o gol, né? Mas a nossa sorte foi voltar para o segundo tempo e já achar o empate com o Greenwood. Porque se não empata ali naquele começo, o United ia sofrer muito, ia ser muito castigado para conseguir um outro gol em outro momento do jogo, principalmente se chegasse nos minutos finais. Então esse gol do Greenwood acabou salvando. E eu não fiquei tão puto com esse resultado em si, porque para mim o que era mais importante era ganhar a vantagem do empate para o jogo final contra o Leicester. Então o empate já resolvia essa questão. Por isso eu não fiquei tão puto. Mas ainda assim é um pouco, sabe, é difícil de digerir pelo que aconteceu do Pogba. Para mim, eu achei uma atitude lamentável e eu não vou conseguir esquecer por um longo tempo. Mesmo com a classificação para a Champions indo, eu não vou conseguir esquecer o que o Pogba fez naquele jogo. Anderson, o que você achou aí dessa jogada do Pogba, do jogo em si e tudo mais? Como você falou, o United começou muito bem, criando algumas boas chances. Foram 2 chances ali no começo que poderia ter saído o gol, né? Uma com o Martial e depois outra com o Greenwood. Mas assim, o lance do Pogba, eu acho que o único erro dele foi estar dentro da área, né? Porque é uma reação normal, qualquer pessoa iria fazer aquilo. A minha opinião é que ele errou de ter simulado que bateu no rosto. Eu acho que isso aí foi errado, não só pela questão do VAR, né? Mas até pelo jogo mesmo. Eu não sou muito fã do pessoal que fica simulando, que fica tentando levar vantagem durante a partida. Mas a reação dele de colocar as mãos é uma reação normal.
Eu acho que se ele tivesse colocado mais próximo ao rosto, o VAR provavelmente não iria marcar. Eu não sei como é que funciona a regra, mas era uma questão ali de ou botar a mão ou levar uma bolada no rosto, e foi um chute muito forte. Então dá para entender, dá para entender a questão da reação, né? E aí no segundo tempo o United voltou, conseguiu marcar, e o West Ham começou a fazer uma partida mais dificultosa para o United, né? O United até tentou, mas não conseguiu. E foi interessante o resultado, porque o Leicester já havia perdido e o United conseguiu empatar, e muita gente puto com o resultado, né? Muita gente assim estressado com o resultado, até porque vinha de uma eliminação. E aí o Chelsea foi jogar e acabou perdendo, e o resultado acabou sendo muito bom para o United, né? Acabou dando a vantagem. Por si só o empate já daria vantagem, graças ao resultado do Leicester, e trouxe uma certa tranquilidade para a última rodada, né? Então não foi tão ruim assim, dentro do que, claro que a vitória poderia ter acontecido, mas diante do que aconteceu foi um resultado muito bom. Esse lance do Pogba, eu não vou colocar tanta culpa nele, porque ele foi tentar se proteger. Eu acho que é uma reação de todo ser humano, seria de tentar proteger o rosto ali. Bom, acho que eu concordo, uma reação natural, principalmente a velocidade que a bola do Declan Rice veio, foi um chute bem forte, bem veloz. O único problema, eu acho que foi ter feito ali um cosplay de Rivaldo na Copa de 2002, ter se jogado ali no campo, fingindo que foi na cara. Acho que isso é antiético, né? Simular, eu acho que é antiético. De qualquer jeito, poderia ser pior, pelo menos não foi uma derrota. Mais um gol do Greenwood. Isso aí. E tudo isso que nós falamos culminou na partida de hoje. Hoje, dia 26 de julho, nós três estamos gravando. Ocorreu a última rodada da Premier League 2019-2020. Manchester United foi visitar o Leicester, valendo uma vaga na Champions League. Os dois começaram o jogo podendo ambos se classificarem, né, dependendo da combinação de resultados. Entretanto, ninguém queria empatar, né? Ninguém queria um jogo de comadre, todo mundo queria vencer. E o United levou a melhor, para nossa felicidade, né? O jogo começou equilibrado, com uma leve superioridade do United. Depois, mais próximo ali do final da primeira etapa, metade para o final da primeira etapa, o Leicester acabou assumindo sendo um pouco superior. Depois o United retomou sua superioridade. Na segunda etapa, nosso querido United, os nossos Red Devils, começaram um pouco pior. Logo depois aí, aos 69, teve o grande lance polêmico da partida. Anthony Martial estava entrando na área do Leicester quando Wes Morgan e Johnny Evans fizeram um pênalti duplo nele, para o choro de todos os antes que ficam falando que o VAR ajuda o Manchester United, que o United só ganha por causa dos pênaltis. Eu achei pênalti, acho que os amigos vão concordar. E o juizão marcou também, o juiz concorda comigo, deu pênalti, o VAR também deu pênalti. Bruno Fernandes, o português, o mágico português, fez o gol, bateu mais uma vez muito bem o pênalti. Com isso o United estava tranquilo, né? Acabou depois levando uma leve pressão depois do gol, né? Que De Gea teve que fazer 3 defesas, foi um pouco difícil. Aos 94, Johnny Evans, ex-United, foi expulso, incontestável. E aos 98, o impossível aconteceu. Com a classificação praticamente nas mãos, o jogo acabando, Kasper Schmeichel foi tentar jogar, Jesse Lingard roubou a bola e fez o gol. A única participação em gol de Jesse Lingard nessa temporada, a primeira desde o dia 22 de dezembro de 2018 na Premier League. Jesse Lingard marcou o gol e com isso o Manchester United se classificou para a UEFA Champions League na terceira colocação. Já eu vou passar aí a campanha completa do United, né, os números completos, mas eu vou contar uma história interessante antes de pedir a opinião dos amigos. Vamos lá. Um inglês chamado Anthony Johnson apostou que o Jesse Lingard não faria nenhum gol nem daria assistências ao longo da edição da Premier League 2019-20. Ele deu uma aposta aí de 3 libras e 30 centavos. Poderia virar 135,30 libras. Só que
o destino não quis isso. No último lance da Premier League, Jesse Lingard fez o gol e acabou melando a aposta do nosso querido amigão aí, que, como o Anderson, não gosta aí do Lingard. Gerê, o que você achou do jogo de hoje? Hoje foi um jogo assim, você falou que ninguém queria empatar, que queria ganhar, mas eu achei um jogo bem fraco em questão de agressividade. Eu acho que teve poucas chances claras de gol, tanto no primeiro quanto no segundo. Os times tiveram dificuldade em chegar ali cara a cara com o goleiro. Por exemplo, tivemos só 3 chutes a gol dentro do gol de cada lado, então para mim é muito pouco para um jogo dessa importância, com esse peso de valer uma vaga numa Champions League. Eu esperava mais dos dois times. Eu achei muito ruim a questão do Solskjaer demorar para fazer substituição. Ele só foi fazer a primeira substituição aos 77. Então, assim, foi muito, muito, muito demorado. A segunda veio aos 86 e as outras duas aí só nos acréscimos mesmo, só para passar o tempo ali. Então, assim, eu acho que o Solskjaer demorou a querer ganhar. Eu entendo que o United tinha o poder de jogar pelo empate, de jogar com o regulamento debaixo do braço, e é por isso que nós empatamos com o West Ham, mas eu acho que ele podia ter mexido um pouco mais no time, não em questão de ficar mais agressivo, mas porque o time já vinha nessa sequência de declínio físico há muito tempo. E a gente via que tinha alguns jogadores que estavam muito lentos. O Matic teve diversos erros ali de marcação, ele estava muito lento, demorando a girar. Todos os jogadores do West Ham estavam se livrando fácil da marcação dele. Então o Solskjaer podia ter mexido um pouco antes para a gente sofrer menos, porque era um jogo que envolvia muita emoção e nós torcedores estávamos aqui atordoados, porque não podia levar um gol, porque se levasse um gol ia complicar bastante, porque o Brendan Rodgers colocou o esquema ali de 3 zagueiros e estava funcionando. A gente estava tendo dificuldade para chegar na área. Se a gente leva um gol ali, seria ainda mais complicado, porque eles iam se fechar todo. Então, que bom que aconteceu aquele lance do pênalti, uma roubada, um erro de bola do Show de Hurry, que o Greenwood acabou roubando, né? E gerou a oportunidade do Martial, que ele ia sair cara a cara e foi derrubado. Não acho que teve polêmica nenhuma, chupa Mauro César, porque ele veio falar depois do pênalti que ia ter uma polêmica por causa do pênalti, sendo que, como você falou, o juiz deu, o VAR deu, a maioria falou que foi pênalti, e ele queria achar um trisquinho na bola para poder justificar que não foi pênalti. Mas foi pênalti sim, o Bruno marcou. E depois tivemos aquele lance icônico do Jesse Lingard. Eu quero dizer que eu odeio o Lingard. Ele já passou o tempo dele no United já faz muito tempo. Não gosto dele já faz muito tempo. E eu acho que ele tem todo o direito de comemorar esse gol. Mas, por favor, amanhã você pegue suas trouxas, vaza de Old Trafford e vai assinar com o time do Uzbequistão, por favor. Não quero nem ver você jogando a Premier League mais, viu? Isso é muito ruim, então só comemora esse gol e vai embora. Não aguento mais Jesse Lingard. Obrigado por aquele gol contra o Crystal Palace na final da FA Cup e obrigado por esse gol aqui, que não valeu de nada, mas tem seu valorzinho para ele, que já não marcava há muito tempo. Então só quero que ele vá embora e eu estou feliz, satisfeito, porque a vaga veio, porque era isso que mais importava hoje, conquistar essa vaga, porque se o United não fosse pelo segundo ano consecutivo para a Champions League, nós teríamos um problema financeiro que poderia acarretar no nosso mercado, porque caso o United não fosse de novo para a Champions League, nós íamos perder 25 milhões de euros no acordo com a Adidas, que é o acordo mais lucrativo do mundo do futebol, e nós íamos perder uma quantia muito alta que faria uma diferença no balanço do United. Então, que bom que fomos, que bom que garantiu esse dinheiro, e agora é partir para o mercado. Exatamente. Anderson, qual que foi a sua opinião sobre o jogo que deu a classificação do United para mais uma Champions League de sua história?
É a 23ª participação do United nos últimos 29 anos, então a gente vê que é muito. O United vem muito bem, né? Nos últimos anos é que deu uma derrapada. Eu concordo com o Gerem quando ele falou sobre a falta de agressividade das equipes, mas aí é algo que dá para entender, né? É uma partida que, se você vacilar, você toma um gol e aí as chances de ir para a Champions fica mais difícil, né? Fica mais escassa. Até o final até quando terminou o primeiro tempo do United, terminou primeiro que é o jogo do Chelsea, as duas equipes estavam se classificando, né? E aí o Chelsea fez 2 gols no final do primeiro tempo e a partida mudou completamente na volta. O Leicester tentou tudo que podia, claro que com um pouco de responsabilidade para não deixar espaços para o United. O United, eu até entendo a falta de um pouco mais de, como é que eu posso falar, de arriscar, né? A vontade assim de arriscar. Mas é porque um empate já garantiu o United. Claro que não dá para jogar pelo empate, né? Sempre, até porque se toma um gol ali as coisas ficam complicadas e o United poderia ficar de fora. Então foi uma partida que o United soube jogar, né? É como o Richard falou no nosso grupo, ele falou que o United tinha que controlar a partida, tentar buscar um gol, mas que estava se classificando com aquilo e, assim, até dá para entender quando o time arrisca em outras oportunidades, mas é uma equipe que não tinha um banco assim tão legal para poder fazer substituição. Os jogadores vinham de uma maratona de jogos muito grande, então contava com o cansaço também. E aí o lance do pênalti, cara, não tem como dizer que não foi pênalti, porque foram 2 pênaltis em um lance só. O Mauro César, ele chiou, falou, dizendo que ia ter confusão, mas, cara, não tinha como não marcar o pênalti. Foram 2 jogadores que fizeram falta em um jogador do United. Então, escolhia para quem era o pênalti, né? De quem seria o pênalti. É tanto que foi pro VAR e o VAR confirmou. Eu sei que algumas pessoas podem dizer, mas teve um pênalti lá no Bruno Fernandes que não foi. Concordo também que não foi pênalti, não era para ter sido marcado. Mas não dá para desmarcar esse por um pênalti que não aconteceu e o juiz marcou, né? E não era para ter sido marcado aquele, mas esse de fato foi pênalti. E aí não tem nem o que discutir. O United fez um jogo de esperar um pouco mais pelo Leicester, né? Tava esperando as oportunidades para poder encontrar um espaço e aí poder abrir o placar. Na primeira etapa até conseguiu, mas o Bruno Fernandes estava impedido no lance. Então, assim, foi uma partida que o United soube jogar, né? Precisava só do empate, soube administrar, fez o gol e depois o Leicester ficou nervoso, né? Tentando a todo modo. Teve um lance que até o goleiro foi para a área. O Evans acabou fazendo uma falta e sendo expulso. E depois o Lingard aproveitou uma bobeira do Schmeichel e acabou marcando um gol que não mudou em nada a partida, né? O United já estava classificado, mesmo que a partida tivesse 0-0, o United estava se classificando, então o gol não mudou em nada, mas para ele deve mudar alguma coisa, porque afinal de contas foram 35 partidas sem marcar na Premier League, né? Então, e como o Gerê falou, ele comemora esse gol, mas que amanhã ele saia do United, porque não dá mais para aguentar o Jesse Lingard como opção do United. Então, aí pessoal, se vocês quiserem contratar, ele é um bom jogador, ele fez um gol hoje, levem ele do Old Trafford o mais rápido possível. Exato, tem um certo rumor que o senhor David Moyes quer levar Phil Jones e Jesse Lingard para o West Ham. Vamos ver. Eu levo pro aeroporto, viu? Se for preciso. Eu pago a minha passagem para Manchester e de lá eu levo até Londres se precisar, os dois. Aprenda a dirigir em mão inglesa só para poder levar os dois para Londres. Mas bom, eu acho que eu compartilho da opinião de vocês. Passar uns números aí do jogo. O United teve 55% de posse de bola contra 45% do Leicester. 14 finalizações do Leicester contra 7 do United, 3 no gol para cada lado, 7 finalizações para fora para o Leicester, 3 para o United.
4 finalizações travadas do Leicester, uma do United, 3 escanteios para cada lado, 2 impedimentos para cada lado. O Leicester fez 12 faltas, o United fez 11. 5 cartões amarelos para o Manchester United, 1 para o Leicester, 1 cartão vermelho para o Leicester, aí Johnny Evans, ex-Manchester United, 2 grandes oportunidades para o Manchester United contra 0 do Leicester. O Leicester colocou uma bola na trave contra nenhuma do United. O Leicester teve 1 contra-ataque, o United não teve nenhum. 9 finalizações de dentro da área por parte do Leicester contra 7 do United, 5 fora da área para o Leicester contra 0 do United. De Gea fez 3 defesas, enquanto o Kasper Schmeichel fez uma. O United tentou 518 passes, acertou 426. O Leicester tentou 425 passes, acertou 344. Com isso, Manchester United classificado para a Champions League, 25 milhões de Adidas garantidos. O United terminou a Premier League na terceira colocação, 66 pontos, 18 vitórias, 12 empates, 8 derrotas. 66 gols marcados, 36 gols sofridos, ultrapassou o Leicester, ultrapassou o Chelsea, finalizou a temporada em terceiro. E é o seguinte, eu acho que é um bom resultado. Se a gente falasse lá em novembro, principalmente depois daquele 3-3 contra o Sheffield, que a gente terminaria a temporada em terceiro, eu acho que todo mundo aceitaria, né? E acho que tudo isso passa por um homem, Bruno Fernandes. Antes do Bruno Fernandes chegar ao Manchester United, o clube estava 14 pontos atrás do terceiro, 6 pontos atrás do quarto, tinha 9 vitórias, 7 empates, 8 derrotas e 7 gols de saldo. Com o Bruno Fernandes, terminou em terceiro, 4 pontos de vantagem para o quinto colocado, 9 vitórias, 5 empates, nenhuma derrota, 23 gols de saldo. O Bruno Fernandes levou o Manchester United para um outro patamar nessa temporada. Realmente tornou o time um time competitivo a nível de classificar para a UEFA Champions League. Dadas as devidas proporções, eu acho que ele fez tanto quanto Robin Van Persie fez em 2013. Robin Van Persie foi a peça que faltava para a gente conseguir o título, e o Bruno Fernandes foi a peça que faltava para a gente conseguir a classificação continental. Gostaria de saber aí dos amigos se eles concordam, começando pelo Marcos Gerê. Olha, a chegada do Bruno é fundamental, sim. É bem verdade, assim, no mês de janeiro, o United já estava começando a dar uma melhorada, mesmo quando perdeu o Rashford. O Martial já tinha começado a fazer um gol ou outro. Estava sendo importante naquele momento. Estava começando a ter uns resultados um pouco melhor. Mas a chegada do Bruno elevou o nível. E elevou o nível de um jeito que fez até o senhor Paul Pogba querer jogar, né? Que bom que ele voltou, e voltou bem nessa pós-parada da pandemia. Então, assim, o Bruno, ele traz um impacto muito grande dentro de campo. Com certeza, muitos gols, assistências, muita criação de jogada. Mas uma coisa que eu gostaria de enfatizar mesmo é a mentalidade que ele traz para esse time. É um jogador que quer vencer todos os jogos, é um jogador que não tem medo de arriscar, ele não tem medo de chutar, não tem medo de dar passes que às vezes outros jogadores têm medo de dar. Então ele arrisca bastante, porque ele quer vencer, ele sabe que essa é a maneira mais certa de se buscar uma vitória. Então, acho que essa mentalidade que ele traz para a equipe de querer vencer, a gente viu isso ainda em fevereiro no empate contra o Everton, que ele ficou putaço de os outros jogadores chegarem no vestiário e acharem ok, mas para ele não, ele queria a vitória. E acho que isso é uma coisa assim que faltava no elenco. É alguém que eleva o nível da mentalidade do time. Então, além de tudo que ele faz dentro de campo, fora de campo, ele é fenomenal. E tomara que o United consiga outros jogadores com essa mentalidade. Porque é uma coisa assim que eu tenho visto várias entrevistas pós Bruno Fernandes, dos jogadores falando disso, de querer vencer, de que o lugar do United não é só isso. O Harry Maguire hoje falou que o terceiro lugar devia ser o mínimo cobrado por um time do tamanho do United. Então hoje nesses últimos anos, a gente está comemorando vaga na Champions, mas esse não é o lugar do United. O lugar do United é conquistando títulos, é brigando lá em cima. Então agora, com a contratação do Bruno, com a permanência do Pogba, o crescimento do Martial, do Rashford,
a chegada do Greenwood, há várias outras coisas se acertando e as novas contratações que vão vir, o United pode voltar a esse patamar de brigar por títulos, porque esse é o nosso lugar. Então, o Bruno Fernandes, ele traz tudo isso de volta. É um espírito assim da época de Sir Alex Ferguson. E estava faltando isso. A gente sentia que estava faltando isso. Então, que bom que ele chegou e trouxe tudo isso. Não só dentro de campo, mas fora de campo também. Anderson, o que você acha aí sobre o português, o melhor português com a camisa do Manchester United desde Cristiano Ronaldo? Cara, não tem muito o que falar dele não, né? Porque a temporada dele foi incrível. E aí eu lembro que quando ele chegou, algumas pessoas dizendo, será que o desempenho dele vai ser igual ao lá do Sporting? E aí tem um detalhe que é interessante. Pela equipe portuguesa, ele fez 17 partidas no campeonato português, marcou 8 gols e deu 7 assistências. E no United ele participou de 14 partidas, 3 a menos, marcou 8 gols e também deu 7 assistências. Não falo nem pelos números dele, são números muito bons para um jogador que a gente tinha medo como seria a adaptação dele na Inglaterra. Como o Paulo Andrade falou hoje na transmissão, existem 2 United, um antes do Bruno Fernandes e o outro pós Bruno Fernandes. E os números falam por si só. Claro que ele não foi responsável por esses números sozinho, né? Ele não foi responsável por tirar o United lá da 5ª colocação, tá 14 pontos atrás do terceiro e terminar com a equipe em terceiro. Mas ele acabou trazendo muito para a equipe, né? Ele agregou muito. O próprio Pogba, o pessoal falando que ele ficou com vontade de renovar, voltou mais animado, e a gente via isso em campo. Os dois têm uma sintonia incrível. O Bruno Fernandes também com os jogadores de ataque, de defesa, enfim, ele é um jogador que mudou dentro de campo, mudou o ânimo da equipe, e isso é uma coisa que não tem comparação, né? Como você falou, salva as devidas proporções, mas ele foi tão importante para o United essa temporada quanto o Van Persie foi na temporada 2012 e 2013. E aí o United tem tudo para melhorar ainda mais na próxima temporada. Precisa de algumas contratações. No último podcast eu disse que eu não enxergava essas contratações. Acho que pelo momento que vinha muito bem, o United estava muito bem, mas ficou visível depois, né, que o United precisa de algumas peças para entrar no decorrer da partida, ter peças ali que possam dar uma cara diferente, mudar o jogo do United quando for preciso. É uma coisa que vai acontecer durante a janela, né, de contratações, e que possam vir mais jogadores com o espírito do Bruno Fernandes. Isso aí é que precisa no United, né? Jogadores que venham para fazer diferente, e o português vem fazendo muito bem, e o United ainda tem a chance de conquistar a Europa League. Seria muito bom conquistar e terminar a temporada com um título para dar moral para os jogadores e também para dar moral para o Solskjaer, né? Que foi muito criticado. Chegou um momento da temporada que o pessoal acreditava que ele ia sair, e ele conseguiu terminar em terceiro. Eu sei que gastou muito dinheiro, mas não é fácil renovar uma equipe. Ele lidou também com muitas lesões, mas aos poucos ele está conseguindo fazer o United voltar a ser o United que a terceira colocação era a pior colocação do United dentro da Premier League. Bom, eu acho que a principal mudança do Bruno Fernandes em relação ao Manchester United foi o espírito de querer vencer, e a gente precisa disso. Depois aí do final da Europa League, a gente vai fazer alguns episódios falando sobre projeções para a próxima temporada, como a gente agiria no mercado de transferências e tudo mais. Por hoje é isso. Falamos aí sobre Premier League, classificamos para a Champions League. Próximo jogo do Manchester United é contra o Lask, dia 5 de agosto. Então teremos tempo aí, o jogo vai ser em Old Trafford. United venceu o primeiro jogo por 5-0, tá bem tranquilo. É só evitar uma catástrofe que classifica. Queria agradecer você que escutou até agora, queria agradecer aí ao Gerê. Muito bom participar, né, e poder falar de um momento em que a gente volta à Champions League. Eu só queria dizer uma coisa, a gente não vai tratar disso nesse podcast não, até porque tá acabando,
mas o mercado de transferências está oficialmente aberto. E eu só quero dizer, vem Sancho, vem logo, tá? Vem logo. É isso aí, acho que esse é o sentimento de 90% dos torcedores do Manchester United. E agradecer aí também ao Anderson mais uma vez aí comigo. Eu que agradeço, Arthur. Agradecer a você, ao Gerê, a todo mundo que está ouvindo, ao pessoal da Foot Fanatics. Sigam lá as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, @MUFCBR. No YouTube, youtube.com/MUFCBR oficial. É isso. Até uma próxima e Glory Glory Man United. Exatamente, chorem enquanto quiser, os antes chorem enquanto quiser, estamos classificados. Fale o que quiser aí dos pênaltis, não nos interessa. Glory, Glory Man United. E até a próxima. Bora pra cima do Lasca.